tarde, pessoal. Aqui é a professora Lívia e hoje a gente vai para mais uma aula de inglês, certo? Dessa vez a gente vai revisar o past tense. A gente vai começar aqui com um pequeno diálogo só para a gente visualizar como é que o verbo se comporta e sobre o que ele trata. Então, eu tenho um diálogo entre Júlia e Carla. Júlia começa dizendo: Hi, Carla. How are you? I'm fine. And you? I'm so good today, but I was so sick yesterday. I had a terrible headache for all the day. I drank too much tea and had some medicines. Thanks God, I'm better today. And you? What did you do yesterday? Oh my God, it's terrible to be sick. Thanks God you are fine. I played with my daughter. We watched some school's videos and did homework. At the end of the day, I watched a movie with my husband and had dinner. Bom, nesse texto a gente vai observar, deixa eu pegar uma canetinha aqui. A gente vai observar o uso do verbo no passado, certo? Elas estão em um diálogo, né, falando sobre, deixa eu voltar aqui, falando sobre o que aconteceu, algo que aconteceu ontem. Quando Júlia pergunta, né, como Carla está, e Carla diz que está bem. E você, Júlia? Aí Júlia diz que hoje ela está bem. I'm so good today. Eu estou muito bem hoje. But I was so sick yesterday. Nessa frase aqui, ela diz, ó, que estava... Não tá pegando, deixa eu ver aqui. O marca-texto se vai. Ela diz que eu estava bem doente ontem. Aí agora pegou a caneta. Eu queria o marca-texto, pegou a caneta, né, Fogo? Então, aqui, ó, nessa frase, I was so sick yesterday, ela diz que estava bem doente ontem. E esse verbo aqui, que tá todo riscadinho agora, was, é o verbo to be no passado, para que ela diga como ela estava ontem. Esse yesterday vai funcionar como complemento. Depois ela diz, né? I had a terrible headache. Headache, que é a dor de cabeça. Então, ela diz que teve, né? Mais um verbo no passado. Uma terrível dor de cabeça durante o dia todo. For all the day. Aí ela diz que I drank too much tea and had some medicines. Então, ela tomou bastante chá e alguns remédios e agora, né, graças a Deus, ela está bem melhor. E aí ela pergunta: What did you do yesterday? Né, o que é que você fez ontem? Aí Carla diz: Ai, meu Deus, oh my God, it's terrible to be sick. Thanks God you are fine. É muito ruim ficar doente, ainda bem que você está melhor. Bom, eu, né, ela, a Carla, I played mais verbos no passado. Eu joguei, eu brinquei com minha filha. We watched some schools videos. Né? Elas assistiram alguns vídeos da escola da filha dela. And did homework. Fez as tarefas de casa. E no final do dia, I watched. Eu assisti um filme com meu marido e had dinner. E jantei. Então, a gente observou que esse texto, né, está falando de ontem e que ele está cheio de verbos no passado. E para falar sobre isso, a gente vai precisar exatamente desse tempo verbal aí. Deixa eu tentar pegar aqui a canetinha. Continua com a caneta. A gente vai precisar desse tempo verbal do past tense, que é o verbo, que é o tempo verbal responsável para tratar de ações no passado, para falar das nossas experiências no passado, certo? Bom, a gente vai ter dois tipos de verbo no past tense: os regulares e os irregulares.
Lá no textinho, a gente já estava com esses verbos aqui, ó. Was é um tipo de verbo irregular. Had é um tipo de verbo irregular. Cadê mais? Watched, esse daqui, watched, é um tipo de verbo regular. Played é um tipo de verbo regular. Vamos ver. Os regulares, eles terminarão com ed, que é o exemplo de played, traveled, stayed. E os irregulares, esses daqui, que agora tá dando pau para não escrever, eles vão mudar de forma completamente, né? Que é o caso do verbo to be, que ficou aqui, ó. Cadê a canetinha? Oh my God. Deixa eu pegar vermelho para ver se fica mais aparente. Que ficou, ó, was ou were, né? No texto da gente ficou was, porque estava se tratando da primeira pessoa, não é? Eu, I was. Com you e os demais do plural ficarão were. Think, que é pensar, achar, fica thought. Buy, que é comprar, fica bought. Do, que é fazer, fica did. Make, também fazer, no sentido de construir, made. Have, had. E a gente tem aqui mais. A gente tem had, tem drunk, né, que é o passado de drink. E só, de irregular só, né? E had, que a gente já viu lá na outra parte. Bom, como é que a gente vai formar frases no passado, né? Para falar das nossas experiências passadas, como é que a gente vai fazer essas frases? Nas frases afirmativas, a gente vai precisar dessa estrutura aqui. Pronome ou nome da pessoa, o verbo no passado, regular ou irregular, mas o verbo no passado, e os complementos. Os complementos, né? Aqui no texto da gente, a gente tem um que é yesterday, mas tem outros. A gente pode ter como complemento days ago, por exemplo, I bought a shirt 4 days ago. Esse 4 days ago é o complemento. Eu comprei uma blusa 4 dias atrás. 4 days ago é o complemento. Weeks ago, semanas atrás. Months ago, years ago. Quando tiver esse ago, vai ser se referindo a um tempo atrás. Last week, last weekend, last day, né? Vai se referir ao último. E a gente também tem yesterday, que é ontem. Nos casos das frases negativas, a gente vai precisar do pronome ou do nome da pessoa, só que aí vai entrar em cena agora o auxiliar did, juntinho com o not. A gente pode encontrar did not ou didn't, né? Nas frases. Didn't vai ser mais usado em frases mais coloquiais, expressões mais do dia a dia. E o verbo que vai ficar no presente sem o to. Quando tiver a presença do auxiliar, o verbo não fica no passado, porque quem está fazendo esse papel já é o auxiliar, certo? E depois o complemento. E nas frases interrogativas, né, para fazer perguntas, a gente vai ter dois tipos de pergunta. A primeira é que começa com did, o auxiliar, depois o pronome ou o nome da pessoa, o verbo também no presente sem o to e o complemento. Ou temos outra que começa com as WH questions, what, where, which, how. E depois o auxiliary, did, depois o pronome, depois o verbo, também sem o to, e depois o complemento. Aí eu botei uns exemplos aqui para vocês visualizarem melhor. Nas frases afirmativas eu tenho I had a headache yesterday. I, pronome, had, verbo no passado, a headache, né, que é o complemento do verbo, e yesterday, que é o complemento do tempo, para mostrar que a frase está no passado, que foi ontem. Negative, eu tenho I didn't have a headache yesterday. Né? O pronome, tenho o didn't, né, que é responsável por colocar a frase na negativa. O verbo, ó, que perdeu o passado, porque o passado já está aqui no auxiliar.
e o complemento. Como eu falei, né, nas interrogativas a gente tem duas formas. Did, what. As perguntas que começam com did são as perguntas chamadas short questions, né, que são perguntas curtas. Começam com auxiliar, depois o pronome, né? Did you have a headache yesterday? Então, você teve uma dor de cabeça ontem? E aqui, what did you do yesterday? O que é que você fez ontem? Então, essa pergunta é mais direta, essa é mais geral. E como são perguntas diferentes, eu vou ter respostas diferentes. Aí aqui, ó, as respostas. Quando eu começo com did, a resposta vai ser yes or no. Yes, I did. No, I didn't. Esse I aqui vai mudar de acordo com o pronome que está na pergunta, certo? Did she have a headache? Se eu quero saber se ela, she, have a headache, então eu não vou responder com I, eu vou responder com she. Yes, she did. No, she didn't. Sim, ela teve uma dor de cabeça. Não, ela não teve. E aqui embaixo, what did you do yesterday? O que é que você fez ontem? Aí eu respondo com a mesma estrutura de uma frase afirmativa. I, pronome, played, verbo no passado, e o complemento do verbo. I played with my daughter. Eu brinquei com minha filha. Bom, depois dessa explicação, eu vou passar um homework para vocês, que é bem simples. Não tem aquele texto da página 12 que a gente trabalhou na semana retrasada, antes da atividade do Dia das Mães. Pronto, naquele pequeno texto, vocês vão tirar dali, vão escrever no caderno os verbos que estão no passado e vão dizer quais são regulares e quais são irregulares. Lembrando, os regulares terminam em ed e os irregulares mudam de forma completamente, tá certo? Então, copiem os verbos no caderno e mandem a foto. Bye, bye. See you. Até mais. E thank you. Obrigada, pessoal.